medida que nós já temos o diagnóstico, foi feito o correto tratamento, né? Digamos que vocês forem bem orientados, conseguiram estabilizar a criança, deixar a criança longe dos sintomas, o tempo foi passando, dependendo dos sintomas que a criança apresentava, junto com o acompanhamento do médico e do nutricionista especializados em alergia alimentar que estão aí com vocês chegaram a um momento de se avaliar se a criança já está tolerante à proteína do leite de vaca ou a qualquer outro alimento, tá, gente? Porque o TPO, né, o teste de provocação oral, ele é feito em 2 momentos. Ele é feito no início ali do aparecimento dos sintomas, né, quando o médico avalia que tem uma possibilidade desses sintomas estarem ligados à alergia alimentar. Então, é feito TPO para fechamento do diagnóstico. TPO, teste de provocação oral. Retira a proteína da vida da criança, observa se os sintomas melhoram. Volta a proteína na vida da criança, observa se os sintomas voltam, né? Basicamente é isso que consiste o TPO. Mas esse processo também, ele é feito no momento de avaliar para ver se a criança já está subindo ali os degraus de tolerância. E isso é muito importante vocês entenderem. A criança com alergia alimentar, ela não é super alérgica num dia e no outro dia, numa noite, assim, no piscar de olhos, ela passa a tolerar completamente a proteína. Não é assim que esse processo acontece. Ele é um processo que ele vai subindo degraus, né? A criança vai ganhando tolerância aos poucos. E aí é importante a gente entender também como deve ser feita essa caminhada, tá? É importante também a gente entender que existem tipos de alérgicos, e para cada tipo de alérgico, né, lógico, como eu falei ali, o médico vai avaliar, muitas vezes com auxílio de exames, para ver qual é o momento mais seguro para se fazer essa reintrodução da proteína na vida da criança, aquela proteína que ela reagia, leite de vaca ou qualquer outro alimento, para ver se ela já está tolerante. Então, se a criança é uma criança IgE mediada, que é aquela criança que produz anticorpos e imunoglobulina E para o alimento específico, que geralmente ela faz o quê? De sintoma, placa vermelha, urticária, os inchaços, angioedema. Tem algumas crianças IgE mediadas também que podem fazer dermatite, porque dermatite é uma reação mista. Então tem outras células de defesa envolvidas, mas pode ter anticorpo. Alguns casos de esofagite eosinofílica também, né? Pode ter o asma, que são reações mistas e podem ter a presença de IgE. O médico também, ele vai acompanhando ali pelos níveis do exame. Então, na medida que as IgEs vão caindo, vai mostrando ali pra gente que o corpo ele já está conseguindo produzir células de regulação da resposta imunológica, né? Então, geralmente ali os linfócitos T regulador. Eu recebo muitas dúvidas de vocês nesse sentido assim, Juliana, mas eu estou fazendo tudo certo, meu filho está longe dos sintomas, está estabilizado, e a cada vez que a gente faz os exames, as IgEs ou não estão caindo, ou inclusive estão aumentando, né, a IgE específica para o leite de vaca ou para outro alimento. Está tendo algum contato, é algum furo, o que eu estou fazendo de errado, né, o que está acontecendo? E, na verdade, não é isso, né? Está mostrando ainda que o organismo da criança ainda não está conseguindo se autorregular. Então, os soldadinhos ali da reação alérgica ainda estão sendo muito produzidos pelo corpo. Isso não quer dizer que a criança esteja tendo contato com a proteína muitas vezes, tá? Então, fiquem tranquilas em relação a isso, mas realmente está mostrando que naquele momento ainda o organismo não está se regulando. Quando as IgEs começam a cair, aí sim já mostra, né, um processo de maturação do sistema imunológico, que ele está conseguindo produzir essas células que regulam essa produção exacerbada de IgE específica para o alimento, controlando assim as reações alérgicas. Ai, Ju, mas a IgE do meu filho vai ter que zerar para ele ser considerado tolerante? Não. Muitas vezes essa IgE específica para o alimento não chega a ficar ali abaixo de 0,10, por exemplo. Em alguns casos sim, outros casos não, tá? Mas o que a gente precisa avaliar é toda uma história clínica ali da criança juntamente com os exames nesses casos desses sintomas, né, gente? Que vocês que me acompanham aqui já sabem que tem um tipo de alérgico IgE não mediado que não vai adiantar fazer exame de sangue para procurar IgE, porque ele é IgE não mediado, ele não produz IgE, ele não produz anticorpo. São outras células de defesa que não aparecem lá no exame de sangue, nem no teste alérgico que o alergista faz no consultório, tá?
tá? Então, muitas vezes o médico vai avaliar ali a caída da IgE, a criança está estabilizada há bastante tempo. No último contato, às vezes que teve a reação não foi tão grave, não foi tão intensa. A idade da criança já está se aproximando ali à média de aquisição de tolerância, que no caso da criança IgE mediada ocorre entre 4 a 6 meses. Ele avaliou todos essas informações, esses dados, e aí ele definiu que realmente está no momento oportuno, está no momento seguro de se testar a proteína. O que seria um momento seguro, gente? Que a criança teria grandes chances de tolerar essa proteína, né? A gente não vai testar, logicamente, a proteína numa criança no momento que ela está com grande chance de reagir, não faz sentido, não é para ficar testando toda hora, né? Tem que ser avaliado toda a história clínica da criança e como a criança evoluiu. Então, vai fazer o teste. Para a criança já mediada, esse teste ele precisa ser feito com acompanhamento médico em clínica, hospital, em local que tem um aparato e todas as medicações ali, né, para que caso a criança tenha uma reação mais grave, e a criança IgE mediada pode fazer uma reação de anafilaxia, mesmo a criança que nunca fez, por conta desse tempo, né, de dieta, esse tempo de não contato com a proteína, numa reintrodução existe um risco, não que todas vão fazer, não é isso, mas existe uma possibilidade de fazer uma reação mais grave. Então, pelo risco, a gente sempre tem que minimizar o risco, não é para correr risco com os nossos filhos, a recomendação é que se faça com acompanhamento médico em local que tem ali todo o aparato para o socorro da criança, caso ela faça uma reação mais grave, tá? Então, começa-se ali com uma menor quantidade de proteína, vai dando para a criança, vai evoluindo essa quantidade, a criança mantém ali em observação. E esse processo de acompanhamento do TPO, tanto ele vai ser feito para criança IgE mediada, principalmente as que já fizeram anafilaxia, então, de forma alguma, podem fazer essa reintrodução em casa, tá? Extremamente perigoso, extremamente arriscado, arriscar a vida da criança. Por favor, não façam, sempre com acompanhamento médico. Um outro caso também que é importante falar aqui com vocês, que é um caso IgE não mediado, não vai dar positivo no exame, mas também traz um risco de vida para a criança, porque a criança pode fazer um choque não anafilático, mas hipovolêmico, porque a criança perde muito líquido, então ela pode ter uma queda muito grande de líquido circulando no corpo, ela pode entrar em choque também, né? Que é no caso das crianças que fazem FPAS aguda, né? Que é aquela criança que faz aqueles vômitos a jato, assim, com muita quantidade, difíceis de controlar, que pode ou não vir a diarreia depois, e a criança acaba perdendo muito líquido, né, perde de forma muito rápida, ela pode entrar em choque. Então, quando se sabe que o leite de vaca ou outro alimento, por exemplo, causam esse tipo de reação na criança, não vai positivar no exame, porque é uma reação IgE não mediada, também é orientado fazer o TPO, a reintrodução para avaliar tolerância com acompanhamento médico, tá bom? Eu sempre falo, gente, segurança acima de tudo, né? A gente precisa ter esse nível de segurança. Fazendo o teste e não dando nada, ótimo, maravilhoso, vai todo mundo para casa feliz e sorridente, mas de forma segura. Se acontecer alguma coisa, a criança está ali com os cuidados médicos, no local que tem todo o aparato. No caso da criança que faz o FPAS, por exemplo, a recomendação, né, do Guia de Alergia Alimentar Brasileiro, que é da ASBAI, da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, é que essa criança faça o teste, inclusive já com acesso endovenoso ali, com sorinho na veia mesmo, para que caso ela entre, né, em processo alérgico e comece a fazer os vômitos, ela já esteja recebendo hidratação, para não ter um risco tão grande de fazer o choque hipovolêmico, trazendo risco de vida para essa criança, tá? Ok, então falamos aqui dessa forma de TPO da criança IgE mediada. Da criança IgE não mediada, então mesmo aquelas que têm reações mistas, dermatite, asma, esofagite eosinofílica, mas não tem a produção de IgE, por exemplo, e as crianças clássicas ali com reações IgE não mediadas gastrointestinais, né, que não tem a produção da IgE, por exemplo, algumas até reações respiratórias de repetição também, que não tem a IgE, o médico vai avaliar e muitas vezes ele vai liberar para fazer o teste de provocação oral, a reintrodução dessa proteína em casa, porque a criança ela vai ter sintomas mais tardios e ela vai ter sintomas que não trazem risco de vida para essa criança. Então, nestes casos, o médico vai avaliar e aí ele liberando
a gente faz todo o acompanhamento, toda a condução ali, né? Eu faço todo esse acompanhamento dentro do meu programa, o programa Juliana Maia, onde eu faço acompanhamento dos pacientes com alergia alimentar. A gente faz todo esse acompanhamento quando o médico libera para fazer em domicílio. E qual é a recomendação nestes casos? Lembra que eu falei aqui no início da nossa aula que a criança ela não passa de um estado de alergia para não alergia rapidamente de um dia para o outro, que ela vai caminhando nesse processo, que ela vai subindo degraus de tolerância? Então, essa é a chave para a gente entender o correto processo, né, vamos dizer assim, para fazer um TPO mais seguro. E aí, gente, a gente vai determinar ali, logicamente, de forma individualizada, dependendo dos sintomas e do grau de tolerância dessa criança, né, há quanto tempo ela reagiu, como foi a última forma que ela reagiu, quais proteínas, quais alimentos serão testados e a ordem que esses alimentos também serão testados, isso é muito importante, né? E aí, geralmente, a gente começa ali pelo alimento que a criança não era tão alérgica, os sintomas eram menos intensos, por exemplo, ou o alimento que foi testado, que teve um furo, um contato não intencional, por exemplo, há mais tempo, a gente tenderia a começar por ele, um alimento menos alergênico também. Então tem toda uma linha, um critério, né, e várias informações que o profissional especializado deve avaliar para estruturar esse cronograma de testes de provocação oral para avaliação de tolerância. Então vai depender também, claro, se a criança é só a PLV ou se ela é a PLV e ela é alérgica também a outros alimentos. Então a gente precisa fazer sempre, gente, sempre, essa leitura do quadro daquela criança específica, tá? Avaliando todos esses pontos que eu passei aqui para você. E aí a gente vai montar um cronograma. E aí o tempo de cada fase também varia um pouquinho, dependendo da criança, né, para ver o quão tardio também é o sintoma que a criança faz, porque a criança já é não mediada, ela é muito variável esse tempo de reação. Então, por exemplo, tem criança que tem contato com a proteína do leite de vaca, reage em 6 horas. Né, é um tardio rápido. Tem criança que reage em 12 horas, tem criança que vai reagir só no dia depois. Então é importante a gente entender, né, agora, diante dessa leitura que a gente fez da criança, o profissional especializado fez toda a leitura da criança, estabeleceu um cronograma de reintrodução, a gente precisa entender que essa reintrodução ela acontece aos poucos. E ela acontece de uma forma que a gente introduz ali a proteína de uma forma menos alergênica, e vai evoluindo para a forma mais alergênica, que mais causa alergia da proteína.